suspeita de fraude do Banco Master. Estimada em 12 bilhões de reais. Polícia Federal prendeu Daniel Forcaro, dono do Banco Master. O escritório de advocacia da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, assinou um contrato com o Banco Master. Previa pagar 129 milhões de reais. 40 bilhões de reais desapareceram de um banco que quase ninguém conhecia. 6 bilhões foram roubados direto do contra-cheque de aposentados. Gente que ganha um salário mínimo. O ministro do STF, que era relator do caso, viajou de jatinho com o advogado de um dos investigados e dias depois decretou sigilo total aos processos. Quando a Polícia Federal chegou no apartamento em Santa Catarina, procurando dinheiro dos aposentados, encontraram malas e mais malas sendo arremessadas pela janela. Pode acreditar. Enquanto isso, o Congresso aprovou mais penduricalhos para si mesmo, super salários de mais de 100 mil reais por mês isentos de impostos. Se você olha para o Brasil agora em 2026 e sente que está tudo desmoronando ao mesmo tempo, não é impressão sua não, tá? Porque realmente está. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. O meu nome é Hernandes e você tá no Não Tava Sabendo. Para você entender por que tá tudo dando errado ao mesmo tempo, você precisa entender uma engrenagem, e essa engrenagem tem o nome, Banco Master. Em 2019, um empresário chamado Daniel Forcaro comprou um banco falido, chamado Banco Máxima, rebatizou de Banco Master, até aí nada demais. Mas o que Forcaro fez nos 5 anos seguintes foi montar o maior esquema financeiro da história recente do nosso Brasil. E o plano, no papel, era simples e brilhante ao mesmo tempo. O Master oferecia investimentos com rendimento muito acima do mercado, tipo, absurdamente acima. E o que segurava o investidor era uma palavra mágica, FGC, o nosso conhecido Fundo Garantidor de Crédito. Até 250 mil reais por CPF, seu dinheiro está protegido, ou seja, risco zero, retorno alto. Mas parecia bom demais para ser verdade. E realmente era. Por trás dos panos, o Master concedia empréstimos fictícios para empresas de fachada. Essas empresas mandavam o dinheiro para fundos administrados por uma gestora chamada REAG, que, por sinal, é investigada por ligação com um crime organizado numa operação chamada Carbono Oculto. O dinheiro girava por várias camadas, com ativos podres registrados por valores inflados, até voltar para o próprio banco. Era uma grande lavanderia, uma máquina de lavar dinheiro com CNPJ, site bonitinho e até entrevista na TV. E quando o Banco Central finalmente liquidou o Master em novembro de 2025, o rombo era de mais de 40 bilhões de reais. O FGC, aquele fundo que era para proteger o investidor, já pagou 36 bilhões e a conta ainda não fechou. E para você ter noção, é mais que o orçamento anual de vários estados brasileiros, mas o dinheiro é só o começo do problema. Porque agora vem a parte que realmente dói. Em abril de 2025, a Polícia Federal descobriu que associações e sindicatos estavam descontando mensalidades diretas de folha de aposentados e pensionistas do INSS, sem autorização, sem consentimento e sem mesmo que a pessoa soubesse. O prejuízo estimado? 6,3 bilhões de reais entre 2019 a 2024. 9 milhões de aposentados foram afetados. 9 milhões. Sabe aquela sua avó que reclama que o dinheiro está sumindo e ela não sabe para onde vai? Talvez não seja só esquecimento. Talvez alguém tivesse realmente roubando dela, todo mês, por anos. E o esquema funcionava assim. Entidades fantasmas firmavam convênios com o INSS. Com esses convênios, ganhavam acesso ao sistema e podiam cadastrar descontos. O INSS, que deveria fiscalizar, simplesmente não fiscalizava. O sistema que deveria exigir autorização do beneficiário foi afrouxado, as travas de segurança desligadas. E o pior, a Dataprev, a empresa de tecnologia responsável, confirmou que manteve o sistema vulnerável por 6 meses, mesmo tendo um mais seguro à disposição. Mas agora eu quero que você conecte os pontos comigo. A Polícia Federal pediu autorização ao STF para cruzar os dados do Banco Master com a investigação da fraude do INSS. O
que a suspeita é que as engrenagens são as mesmas, os mesmos operadores, os mesmos fluxos de dinheiro, os mesmos fundos de investimento. O Banco Master tinha 250 mil contratos de empréstimos consignados com o INSS. Quando a CPMI foi checar, não conseguiu comprovação de que os aposentados tinham autorizado. Isso não são 2 escândalos, é um só. E ele é muito maior do que te contaram. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Se o rombo é de 40 bilhões, se 9 milhões de aposentados foram roubados, se a Polícia Federal tem as provas e se a CPMI está investigando, por que ninguém vai preso de verdade? E a resposta está numa palavra que se repete em toda a manchete desse país: sigilo. Quando o caso Master chegou ao Supremo, o ministro Dias Toffoli foi sorteado como relator. Em dezembro de 2025, ele tornou o processo inteiramente sigiloso. Tudo! Autos, relatórios, provas, depoimentos, tudo trancado e em sigilo. E dias depois, ele reverteu a quebra de sigilo que a CPMI tinha determinado sobre Daniel Worcaro, o dono do banco. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, marcou uma acareação secreta durante o recesso do Judiciário. Véspera de Natal, recesso forense, sigiloso. Mas espera aí, porque vai ficar pior. Antes de tudo isso, o ministro Toffoli viajou de jatinho com um advogado de um dos diretores do banco. E a família do ministro vendeu parte de um resort de luxo para um fundo de investimento ligado ao Banco Master. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, como todo mundo já sabe, tinha um contrato de 129 milhões de reais com o mesmo banco. E quando a CPMI do crime organizado tentou quebrar o sigilo da empresa de Toffoli, Gilmar Mendes anulou a decisão. Disse que a CPMI cometeu, entre aspas, desvio de finalidade. Sérgio Moro, senador, respondeu nas redes: blindagem todo mundo sabe que se escreve com G. E ele não está errado, porque o sistema funciona assim. O STF é a única instituição que pode investigar e julgar seus próprios membros. Os acusados são julgados pelos próprios colegas de trabalho. A Polícia Federal não pode agir sozinha. Precisa de autorização do próprio tribunal que está sendo investigado. Mas olha só. É como se o réu fosse o juiz e o júri fosse os amigos do réu. É uma bagunça jurídica generalizada. Só que agora, com a saída de Toffoli e a entrada de André Mendonça na relatoria, alguma coisa mudou. Mendonça derrubou o sigilo extremo, liberou os dados do COAF, permitiu que a Polícia Federal distribua as perícias entre mais investigadores. Antes, Toffoli tinha limitado o acesso para apenas 4 peritos. 4 peritos para analisar um dos maiores escândalos financeiros da história do país. A blindagem sim tá rachando, mas ainda não caiu. E agora vem a pergunta do título desse vídeo. Por que parece que o Brasil está explodindo por todos os lados ao mesmo tempo? Banco Master, fraude do INSS, super salários, políticos condenados voltando a disputar a eleição, CPI brigando com o STF, deepfake nas eleições e golpes digitais batendo recorde. E a resposta não é o Brasil é assim mesmo. Essa é a resposta preguiçosa. A resposta real é: essas coisas estão conectadas. Porque o mesmo sistema que permitiu que o Banco Master crescesse por 5 anos sem fiscalização é o que permitiu a entidades fantasmas roubarem aposentados por 6 anos. A mesma lógica de sigilo que protegeu o Worcaro por meses é a que protege juízes que ganham mais de 100 mil reais por mês com dinheiro público. Os mesmos penduricalhos que custam 20 bilhões por ano ao país são defendidos pelo mesmo Congresso que aprovou mais benefícios para si mesmo em fevereiro de 2026 e que Lula teve que vetar. Não é coincidência, é design. E o Brasil foi desenhado para proteger quem está em cima, e o sigilo é a nova ferramenta favorita deles. Só que quando o assunto é o seu CPF, tudo é público. Seu nome vai para o Serasa, sua dívida aparece, seu protesto é publicado. Você é cobrado, exposto, humilhado, como qualquer cidadão comum. Mas quando o assunto é 40 bilhões de reais desviados, adivinha? Sigilo. Quando é um juiz ganhando acima do teto, indenização, isenta de imposto. Quando é político condenado querendo voltar, anulação de processo. O sistema não está quebrado, ele está funcionando e funcionando muito bem, só que não funciona para você.
E eu não vou terminar esse vídeo aqui com otimismo forçado. Eu não vou dizer para você que a justiça vai vencer, porque eu realmente não sei se vai. Mas eu vou te contar o que está acontecendo agora. 6 milhões de aposentados já contestaram os descontos. Quase 3 bilhões já foram devolvidos. A CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo do filho do presidente da República. André Mendonça está abrindo as comportas que o Toffoli trancou. A CPMI do crime organizado aprovou a quebra de sigilo da empresa de Toffoli, de Moraes e do próprio Banco Master. 2 ex-funcionários do INSS fecharam delação premiada, ou seja, estão falando. Pela primeira vez, as investigações do Banco Master e da fraude do INSS estão sendo conduzidas. Se a conexão for confirmada, o rombo é de 40 bilhões de reais. É de algo que a gente ainda não consegue nem mensurar. O Brasil caiu para 107º lugar no ranking de percepção da corrupção. Pior posição da história, num ano de eleição, com os 3 poderes em guerra entre si. Mas sabe o que eu realmente acho de tudo isso? Que o brasileiro não esquece, ele finge que esquece, mas na hora da urna, em outubro, essas imagens vão voltar. As malas de dinheiro voando pela janela, os contra-cheques de 100 mil, o aposentado que perdeu 50 reais por mês durante anos sem saber de nada. E aí a pergunta não é por que tá tudo dando errado ao mesmo tempo? A pergunta é o que você vai fazer com essa raiva? E esse obviamente foi um resumo, para você entender rapidamente tudo que anda ocorrendo. E se você não estava sabendo de tudo isso, agora tá. Se inscreve aí, ativa o sininho e compartilha com aquele parente que acha que política não muda absolutamente nada. Porque quando 40 bilhões somem e o ministro decreta sigilo na véspera de Natal, política é tudo. A gente se vê no próximo vídeo.